Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindas ao programa Meu Corpo Orgástico. Esse programa que ajuda as mulheres com sua vida sexual, sua lubrificação, seu prazer, sua libido e no aumento da sua potência orgástica. Vou me apresentar. Muito prazer, eu sou Catiane Jaquier, sou terapeuta de desenvolvimento humano e trabalho com várias ferramentas de expansão de consciência, sobretudo com mulheres assim como você, que têm várias questões e que estão no momento da vida de estarem se buscando, estarem se acessando, sempre com o intuito de trazer mais possibilidades para as suas vidas. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você está há muito tempo sozinha e isso está afetando a sua autoestima? Como é que é isso para você? Primeiro, eu quero te dizer que se você disse que sim, você não é a única. Eu também vim de um processo de autoconhecimento com o meu próprio corpo. E muitas vezes a gente acha, tem períodos em que a gente se divorcia, se separa, ou então não chegou a casar, estamos solteiras, ou estamos sem um namorado, ou sem um relacionamento, ou até mesmo sem um ficante. E aí a gente acaba achando que o problema está com a gente. A gente vive numa sociedade que é muito cruel com as mulheres. E tem muito ponto de vista e muita crença de muitas mulheres que acham que elas só vão ser felizes se elas estiverem com alguém. Vocês já devem ter ouvido milhares de frases, né? Tem umas frases muito loucas aí que dizem que se a gente não encontra a tampa da panela, a gente não fica totalmente feliz e satisfeita. Tem uma frase que eu ouço muito, eu trabalho com mulheres o tempo inteiro, e eu ouço muito, sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Gente, não tem frase mais deprimente do que essa, né? Como se isso fosse a prova ou o status quo da gente encontrar alguém que pudesse nos conferir felicidade. Como se estar com alguém também fosse sinônimo de felicidade. E eu vou te dizer que isso não é assim, que isso não é uma verdade. A gente fica achando que para a gente estar feliz, a gente vai estar feliz quando tiver uma cara metade, quando tiver com a metade da laranja. E isso não é assim, isso não é verdade. Eu não preciso estar acompanhada para estar feliz. Eu não preciso estar casada para estar completa. Então, qual é o lugar que muitas vezes a gente se coloca como se nós não tivéssemos a capacidade de ser felizes estando sozinhas? E muitas vezes, quando a gente acredita nesses pontos de vista, a gente começa a desenvolver sentimentos de tristeza, de solidão. Como seria trocar a solidão por solitude? Quem nunca se sentiu extremamente feliz em tomar um café numa tarde friazinha, quentinha, assistir um filme e poder nutrir o próprio corpo da sua própria companhia? Então eu estou aqui para te dizer que esta questão de você só ser feliz se tiver alguém para te completar é mentira. Essa situação mudou e a gente tem outras possibilidades de vivenciar a nossa realidade de uma maneira muito mais completa e muito mais feliz. Então, eu estou aqui para te dizer que existe uma possibilidade de você começar a receber do seu próprio corpo, de você estar à vontade e feliz na sua própria pele. Imagine que você é um imã e que magnetiza e que pode atrair para você diversas coisas, você estando íntegra com a sua própria energia. Eu vou te dar um dado bem importante aqui. O universo, ele não entende palavras. O universo entende frequências. E quando a gente percebe que existe uma frequência que a gente pode acessar, e essa frequência é gerada pelo nosso próprio corpo, eu vou te dizer que
toda a energia e todo o magnetismo que tem no universo começa a criar a seu favor. Então, se você acha que isso faz sentido para você, eu vou dizer para você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho 3 super dicas para te dar que vão mudar a sua vida, que vão mudar a sua forma de encarar a sua capacidade e a sua possibilidade de ser e estar feliz. Então vamos lá para a primeira super dica que eu vou te dar. Existe uma energia vital no seu corpo que você pode estimulá-la. O que é uma energia vital? Você vai falar, nossa, Catiane, que coisa é essa? O que é esse raio dessa energia vital? O nome dela já diz o que ela é. A energia vital é uma energia que gera vida. Todos temos essa energia, homens e mulheres. Porém, nós mulheres somos a espécie que pode gerar a vida. A gente pode gerar a vida dentro de nós. Nós damos à luz um filho. E aí você vai me perguntar, Catiane, mas a energia vital, então, ela gera um filho só? E eu vou te dizer que não, ela gera a criação da vida. E o que é a criação da vida? A criação da vida se manifesta em várias coisas. Então eu posso gerar e criar uma vida, um filho, eu posso criar dinheiro, eu posso criar realização, eu posso criar disposição, eu posso criar vários projetos, trabalhos, formas de se relacionar. Eu posso criar infinitamente uma série de coisas. A energia vital é uma energia de materialização. Então, quando a gente fala de criar coisas, não é só relacionada a uma vida humana, mas criar vida para uma série de coisas. A disposição, por exemplo, é uma forma de gerar energia de vida. E o que isso significa? Que eu posso gerar tudo isso a partir do momento em que eu acesso essa energia e dou vida a ela. E trago consciência a ela. Eu vou dar um exemplo aqui que vai tangibilizar bem vocês. Imagina um prédio onde acaba a luz. Acabou a energia elétrica. O que acontece? Eles ligam um gerador. Quando liga o gerador, o que acontece? A luz volta. A energia está ali de volta. O gerador permite isso. Então é como um gerador. Essa energia está no nosso corpo. E ela está lá adormecidinha. Ela está lá, enquanto a gente não tem consciência que ela existe, ela não se manifesta. Assim como tudo no universo é energia, o nosso corpo também é energia. Porém, ele é uma energia condensada. Mas nós temos energias que se manifestam e que se movimentam num fluxo dinâmico dentro do nosso corpo. E a energia vital está lá, adormecidinha quando a gente não tem consciência dela. Mas quando eu percebo, quando eu ligo o gerador, essa energia começa a se manifestar. E aí o que ela apresenta e ela traz para mim? A capacidade de identificar no meu corpo os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho, as habilidades que eu tenho. Vocês já se deram conta que às vezes você tem uma capacidade que está ali, mas você nunca experimentou? Então, de repente, você começa a desenhar e fala, nossa, mas eu tenho uma habilidade manual aqui, olha, eu tenho um traço bom. Ou então você nunca mexeu com artesanato e de repente você começa a se interessar e resolve mexer com artesanato. E você descobre que você tem habilidade manual que você nunca tinha descoberto antes. Então, quando a gente começa a olhar para essa energia vital, essa energia que gera, essa energia que cria, e eu começo a olhar para ela no sentido de despertá-la, eu começo a perceber que existem dons, habilidades, talentos que estão aqui natos em mim, mas que eu ainda não tinha acessado. Então, o que essa energia vital de verdade faz? Ela mantém o meu corpo e a minha mente em um bom funcionamento.
Quando essa energia vital está desestabilizada ou ela está desequilibrada, o que acontece? Eu vou começar a gerar tristeza, depressão, angústia, sentimentos de mal-estar. O que é isso? A energia vital desequilibrada. Então existe uma energia que o fato de eu não identificá-la não significa que ela não exista e que ela não esteja lá. Então eu posso identificá-la e começar a perceber como ela se manifesta para mim. Você deve estar se perguntando, né? Catiane, o que raios isso tem a ver com a minha autoestima por estar me relacionando com alguém, por estar tendo uma vida sexual ativa ou não, por estar sozinha ou não? E aí eu vou te dizer, isso tem tudo a ver. Porque se você não está com a sua energia ativada dentro de você, que te traz a plenitude de ser quem você é, de reconhecer você como você é, de perceber o seu corpo com todas as habilidades, dons e capacidades que ele tem, como é que você vai estar em permissão de viver a sua plenitude sexual, por exemplo? Se você não está com o teu corpo energizado, se você não está com ele trabalhando ativamente para você, como você vai estar em permissão de vivenciar a sua plenitude sexual, por exemplo? As coisas estão relacionadas. Embora a gente muitas vezes não tenha consciência delas, elas estão relacionadas. Eu trabalho com mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as etnias. Tenho formado mulheres Brasil afora, mundo afora, e ouço delas muito desse espaço de falta de conexão com seus próprios corpos. Não existe uma mulher que eu conheça que não queira, por exemplo, emagrecer uns 2 quilinhos. Então, em geral, nós mulheres somos muito criteriosas e muito exigentes com nós mesmas, né? E aí vem os filhos, o casamento entra num processo de instabilidade, muitas vezes de turbulência. Os anos vão passando, a gente vai olhando para o nosso corpo e vai trazendo todo tipo de julgamento para ele. É muito comum as mulheres julgarem os seus corpos o tempo inteiro. Quando eu viro e falo para você, eu poderia emagrecer uns 2 quilinhos, ou então, nossa, meus cabelos agora começaram a ficar brancos, não queria que isso acontecesse, é como se eu estivesse negando o próprio tempo. E eu não tenho como mudar algumas coisas, mas eu posso mudar a maneira que eu lido com essas coisas. Então, o que eu percebo nas mulheres que eu trato, trabalho, atendo, nas minhas palestras, cursos, workshops, é justamente isso, é uma insatisfação o tempo todo com aquilo que a rotina transformou as suas vidas. Então é aquela coisa, como que eu vou pensar em sexo? Se eu não consigo malemar ter tempo para fazer xixi. Eu acordo de manhã, tenho que arrumar as crianças, tenho que colocar o uniforme, tenho que fazer o café da manhã, tenho que esperar a perua chegar, ou então eu tenho que levar as crianças para a escola, ou então não são mais crianças, já são adolescentes, e aí o tempo passou, eu amamentei, meu peito caiu, minha bunda caiu, como é que eu vou tirar a roupa? Como é que eu vou me sentir sexy com isso? E assim a vida vai, e assim o tempo passa, e assim a nossa sexualidade muitas vezes desaparece da nossa vida. Quantas de vocês realmente podem dizer que hoje tem uma vida feliz, satisfeita com o seu corpo e com a sua sexualidade? Você se identifica com isso? Ou quando eu trago aqui o exemplo de que eu não tenho mais tempo, eu não estou feliz com o meu corpo, eu olho para ele e não gosto da imagem que eu vejo refletida no espelho, isso de alguma maneira te identifica? Você se identifica com isso? Então eu estou aqui para te dizer que isso pode mudar, que quando a gente acessa essa energia que está disponível no nosso corpo, a gente começa a vivenciar a nossa feminilidade, o nosso sagrado feminino, a nossa capacidade de estar em harmonia com o nosso próprio corpo de um outro lugar. E eu quero chegar com isso na segunda dica que eu tenho para te dar,
que é justamente isso: aprenda a gerar o seu corpo. Você pode gerar o seu corpo. E aí você vai me perguntar, como assim eu vou gerar o meu corpo? Eu já sei que eu tenho uma energia vital dentro de mim, que é uma energia que gera possibilidades, que gera uma outra forma de despertar em relação aos meus conceitos a respeito do meu corpo. E aí eu vou te dizer que quando você gera o seu corpo, ele começa a te dar impulsos. Impulsos elétricos, efetivamente, porque a gente está falando de energia e tudo no universo é energia, ainda que você não tenha consciência disso. E aí esses impulsos começam a te dar ideias, disposição, vontade de fazer as coisas, entusiasmo. Quando você começa a perceber que existe uma energia ali, que você já pode olhar para ela e que ela pode te dar dons, te mostrar habilidades que você ainda não tinha, você começa a perceber que você pode gerar o seu corpo. O seu corpo é generativo. E se você está gerando o seu corpo, você não vai entrar na decomposição dele, porque você está gerando. É como eu falei lá atrás, é como um gerador. Um gerador gera possibilidades. Então, quando você começa a estar atenta para essa energia e ela começa a se manifestar, você começa naturalmente a gerar o seu corpo. E aí você vai perceber que a sua criatividade aflora, a sua intuição começa a se manifestar de diferentes formas e você começa a perceber que alguma coisa mudou. Porque, na verdade, o que muda é a sua vibração. Lembra que eu falei lá atrás que o universo não entende palavras, ele entende frequências. Frequências são geradas por vibração. Então, quando eu começo a mudar a minha vibração a partir desse dinamismo, dessa intuição, dessa disposição, dessa criatividade, acredite, o mundo começa a mudar para você. Você muda a sua vibração e o mundo passa a te tratar de uma forma diferente. E isso incide, inclusive, na forma que as pessoas começam a te tratar também. Porque é a partir do momento em que a gente começa a desenvolver um interesse genuíno por nós mesmas que a gente define como é que o mundo vai nos tratar. É aquele espaço onde a gente deixa de estar refém de sentimentos, sensações, desses julgamentos que a gente vai comprando da sociedade e vai aflorando aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. E eu estou falando de um estado de ser que começa a ser diferente. Como eu disse aqui, eu lido com mulheres de diferentes idades, diferentes etnias, e elas trazem muito desse espaço, do quanto elas estão infelizes, do quanto elas estão distantes delas mesmas, e eu começo a trabalhar possibilidades de como eu posso mudar isso. Você pode simplesmente dar um tempo para você em coisas simples. Você pode mudar pequenas ações que vão fazer uma diferença enorme na sua vida. E são coisas simples de fazer. E aí você vai falar, como assim, Catiane? O que eu posso fazer? Você pode começar a se dar mais atenção, a olhar para aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que nutre o seu corpo, aquilo que traz para você alegria. Pode ser uma música, pode ser um ritual, por menor que ele seja, de manhã ao acordar. Se você toma um banho e percebe aquela água quentinha caindo em você, acariciando a sua pele, e agradece por estar ali. Se ao levantar, você ao invés de ficar com o pijamão e a pantufa, você resolve botar uma roupa. Ah, mas eu não tenho tempo nem para fazer xixi, mas você não vai perder mais do que 5 minutos. É aquele tempo que você acha que você está perdendo, mas na verdade é um grande investimento, porque é um investimento em você. E você pode ir lá e passar um batom, que ao se olhar, você vai se sentir mais bonita. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar na terceira dica para você, que vai fazer toda a diferença. Entender que a sua felicidade
não está no outro, não está em ninguém, ela está em você. Porque a gente confere muitas vezes para o outro a nossa alegria, a nossa felicidade. E isso não é verdade. Isso é só um padrão que a gente compra de uma realidade que a gente vê. E a gente acha que a nossa realidade tem que ser igual. E eu tô aqui para te dizer que não. Sabe quando você tá numa reunião de família, ou numa reunião social, ou num restaurante, e entra uma pessoa, e essa pessoa chama a atenção de todo mundo, ela não passa desapercebida. Todo mundo olha. E você também olha. Por que chamou a sua atenção? Tem alguma presença nela ali que não dá muito para explicar, mas você percebe que existe, gera um movimento, pessoas se aproximam, você tem vontade de se aproximar também, e você percebe que é como se essa pessoa tivesse realmente um ímã, um magnetismo todo diferente. E aí o que a gente faz? Normalmente a nossa mente racional começa a querer julgar aquilo. Nossa, mas ela nem é tão bonita assim, ou ele nem é tão bonito assim, nem tá tão bem vestido, eu tô mais bem vestida do que ela, né? Por que será que ela tem esse poder de magnetismo com tudo? E aí você sente vontade de se aproximar também. Sabe o que é isso? É a energia vital. É alguém que está presente no seu próprio corpo, alguém que está presente com a sua própria energia e que tem ali total capacidade de saber como é que o seu corpo funciona, como ele se manifesta, o que ela pode escolher, o que cria para ela, o que não cria. Isso é estar presente no próprio corpo. E a gente só está presente no nosso próprio corpo quando a gente tem acesso a essa energia vital que está latente, pulsando dentro de nós. E na maioria das vezes está adormecida porque a gente está achando que é o outro que vai trazer a sua felicidade. A gente está achando que eu estou sozinha aqui, onde já se viu, né? Eu só vou estar feliz se eu estiver casada, se eu tiver um companheiro ou uma companheira, alguém para compartilhar a minha vida. Será que precisa ser assim de verdade? Então, quando a gente começa a entender que a nossa felicidade não está no outro, isso começa a mudar. E mais, eu não tenho como preencher um vazio interno com algo que está externo. E quando a gente começa a desenvolver essa energia, a gente percebe que isso preenche muito mais do que uma relação pela metade, ou uma relação que está malemar, ou alguém que não realmente me nutre como pessoa, não me nutre como mulher, não me nutre nesse conceito do relacionamento, alguém que eu estou o tempo inteiro fazendo a coisa dar certo. Ou então eu não tenho esse alguém, mas eu estou ali, alguém tem que me amar, eu preciso me sentir amada. Isso não existe. Quando eu percebo que eu tenho essa energia dentro de mim, eu começo a trabalhar ela de um outro lugar e eu vou entendendo que a forma como eu ajo, a forma como eu me recebo, a forma como eu me honro, faz toda a diferença e faz com que as pessoas passem a me ver exatamente desse jeito. Então, se eu não tenho amor por mim, se eu não nutro sentimentos por mim mesma, se eu não honro a mim mesma, como eu posso exigir ou querer que alguém vá me honrar ou me amar? Eu percebo que esse mundo está tão doente e que as pessoas estão tão carentes que elas o tempo inteiro querem ser amadas, 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 mas elas não param para se amar. Então, se eu não nutro por mim uma admiração, uma honra, um amor, como é que eu posso querer que alguém sinta isso por mim? Isso não existe, gente. O que eu estou aqui querendo dizer para vocês é que vocês podem, sim, sair deste lugar de ser escolhido, ser escolhida para escolher. E aí isso me faz remeter tempos, né, antigos da nossa época, da minha geração pelo menos. Eu sou da geração dos bailinhos, da geração das matinês, e a gente ficava ali o tempo todo esperando que alguém nos tirasse para dançar. E quantas de nós estamos repetindo esse padrão, esperando
sermos escolhidas. E como seria se a gente pudesse descobrir que a gente pode escolher? Não seria muito mais divertido? Se eu tô com essa energia dentro de mim ativada, eu consigo ir para esse espaço de escolher. E aí você vai me dizer, mas tá, como é que eu consigo fazer isso? Reserve um tempo do seu dia para você. Não estou falando de ficar 3 horas no cabeleireiro, porque às vezes isso é real, eu não tenho tempo nem de fazer minha unha, a gente não tem tempo de fazer a unha, a gente está ali absorvido pelos filhos, pela rotina da vida. Se eu tenho um casamento de anos, eu estou absorvida pela rotina desse casamento. Se eu não tenho ninguém, eu não tenho vontade nem estímulo nenhum de me arrumar. No meio da pandemia a gente também não está saindo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar a minha forma de me olhar. Você já tomou banho, por exemplo, de luz apagada? Eu vou te dizer que hoje os meus banhos são de luz apagada. Eu apago a luz e eu acendo velas no meu banheiro, no meu momento do banho. E não vou dizer para você que eu tomo banho de meia hora, porque isso não seria nem sustentável, né? O meu banho pode ser de 5 minutos, mas eu apago a luz, eu acendo uma vela e eu percebo que existe uma outra atmosfera nesse lugar. E eu posso ligar uma música que me dá prazer. E quando eu termino esse banho, ele pode ter 5 minutos, mas eu termino meu banho, eu estou me sentindo revigorada, porque eu olhei para mim, eu trouxe para mim uma outra qualidade de presença. Eu estou disposta a receber qual a sinestesia que vem desse ato de tomar banho, à luz de vela, ouvindo uma música que eu adoro. Então eu já saio desse banho com vontade de passar um batom e eu vou me olhar no espelho e eu vou me achar bonita. E isso começa a estimular uma outra capacidade de lidar com uma energia que eu nem sabia que estava à disposição. E quando eu me sinto mais bonita, eu me posiciono de outra forma, eu tenho um outro brilho nos olhos. E quando você emana uma alegria, uma felicidade, uma gentileza com você mesma, você começa a definir como é que o mundo vai te tratar, como é que as pessoas vão te tratar. A gente começa a ficar à vontade na nossa própria pele, a gente começa a se honrar mais, a perceber que eu posso ter um sentimento de amorosidade comigo. E isso começa a mudar toda a forma como as pessoas se relacionam comigo. E você pode ter certeza que isso vai despertar o interesse do mundo sobre você, das pessoas sobre você. E isso vai facilitar dinamicamente o fato de você ter pessoas que se interessem por você, que queiram estar com você e que possam também escolher por você. Mas nunca achando que você só tem a função ou você só pode ser escolhida. Você pode escolher. Isso é uma característica que está aí presente, possível, e você já pode acessar com pequenas ações. Então, se você gostou desse conteúdo, eu vou te dizer que eu estou preparando uma série de lives para a gente conversar. Uma série de conteúdos do universo feminino que traz justamente essa consciência de como a gente pode despertar o nosso próprio corpo para uma criação maior, para uma nutrição maior, como a gente pode estabelecer uma conexão com o nosso corpo de forma a se amar, se honrar e com isso poder oferecer para o mundo a nossa melhor versão, aquilo que a gente tem de melhor. Então, se você gostou desse conteúdo, primeira coisa, você se inscreve no meu canal, vai lá, clica no sininho, porque cada vez que eu entrar com conteúdo, você vai ser avisada. Se você achar que esse papo que a gente está tendo aqui faz sentido para alguma amiga tua, alguém que você ame, alguém que você goste, alguém que você conheça, que seja da sua família, qualquer pessoa que você entenda que vá ser contributivo esse papo, indica, vai lá, manda para ela esse conteúdo. E se você quer me seguir também no Instagram e no Facebook, aqui embaixo tem um link e eu te convido. Vem para a gente falar mais sobre isso.
e a gente se encontra na próxima live, em breve. Um beijo enorme para você.